Fala, conselheiro de TI, beleza? Estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Matheus aí, que foi aprovado em primeiro lugar para analista de sistemas no TRF6, TRF 6ª região, fora outros bons resultados aí que ele teve. Vamos então entender um pouco melhor como foi a jornada dele, erros e acertos, e de alguma forma, com certeza, ele vai poder passar aí algumas dicas para vocês. Fala, Matheus, meu caro, obrigado aí por participar, seja bem-vindo. Fala Yuri, fala galera que tá assistindo aí, né? É isso, vamos aí pra entrevista. Show demais. E Nathazão, então, começa aí se apresentando rapidamente aí pro pessoal. Então, Matheus, obviamente, né? Aqui tenho 30 anos, sou um cara que veio de transição de carreira, iniciou há muito tempo nessa parte de concursos de TI e estamos aí conseguindo alguns resultados bons, né? Graças a Legal. Deus. Você falou aí de transição de carreira, né? Que é uma coisa que realmente eu, nos últimos anos, eu percebo que está acontecendo. Não só transição de carreira para TI na iniciativa privada, que isso já, se duvidar, acontece há até mais tempo, mas também, assim, de pessoas específicas para concursos públicos, né? E tu veio de qual área? Qual curso? Chegou a trabalhar com outra área? Eu sou de direito, né? Me formei em direito, mas aí, durante o próprio curso de direito, eu decidi migrar para TI. Ah, legal. E lá no meu início assim de jornada eu tinha começado um curso de TI, mas acabei não terminando ele. Aí depois fui para fazer direito. Durante o curso eu notei que direito, apesar de ser muito interessante, um curso muito bom, não era aquilo que eu queria. E aí eu fiz a transição no próprio curso mesmo, eu comecei o curso de TI também. Ah, legal. E aí sobre essa questão da transição, realmente é verdade, né? Que o pessoal, a transição para a carreira de TI acontece há muito tempo, mas também o pessoal vende muita mentira. Então a gente sabe que muita gente vai para a área de iniciativa privada, mas vê que não é o que o pessoal vende, né? Eu tinha noção que era bem difícil mesmo, e depois aí o pessoal acaba fazendo a transição para o mundo dos concursos, né? E justamente traz esse diferencial relacionado à iniciativa privada que nos concursos só depende de você, enquanto na iniciativa privada a gente sabe que não. Perfeito. E como é que tu iniciou então no mundo dos concursos? Então, é engraçado porque eu fiz direito pensando em concursos, né? Mas aí a gente sabe que direito é absurdamente concorrido. E principalmente onde eu morava, né, que eu sou de João Pessoa. Então, quando aparecia algum concurso, era muito complicado. Talvez o principal concurso para a área de direito em João Pessoa seja o TJ de lá, mas, por exemplo, não tem um concurso lá desde 2012, eu acho. E quando tiver, vai ser absolutamente concorrido. Então, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, e fui para a TI, como eu disse. E iniciei minha trajetória depois que eu terminei o curso de Direito, logo consegui um estágio em TI. Depois eu consegui outro, que era muito bom. Mas comecei em janeiro de 2022. Com um ano de estágio, eu pensei que a gente, pessoal, que era uma turma de 25 pessoas, eu pensei que a gente tinha uma chance de ser efetivado. E eu vi que poucas pessoas foram. E aí eu notei que, poxa, eu não posso ficar dependendo de ser efetivado ou não aqui no estágio, não sei como é que vai ser. E aí em janeiro de 2023, aí eu decidi começar nos concursos. Aí comecei com minha namorada, e aí estava aberto o concurso do Banco do Brasil. Aí eu não achei pouco, né? Porque assim, tinha que se mudar para São Paulo, para Brasília, e o salário que está no edital é muito pouco, muito pequeno. E aí eu pensei, vamos fazer, deixei quieto e tal, mas aí depois eu conversando com meu namorado e tal, eu fui dar uma pesquisada sobre o concurso e vi que o salário não era aquilo que estava no edital só. E que é uma coisa que eu já aproveito para falar pro pessoal, que saiba que nem sempre o que está no edital você só vai ganhar aquilo, né? Então eu fui pesquisar sobre o concurso do Banco do Brasil. Aí vi que o pessoal fez alguns vídeos divulgando, entrei em contato com algumas pessoas, vi que do concurso anterior tinha um pessoal falando sobre como era lá dentro, e aí eu vi que era bem diferente. Aí decidi fazer o concurso e deu certo. Aí eu consegui passar. Foi aí que começou minha trajetória, os concursos de TI. Estou aqui no Banco do Brasil, cheguei em setembro de 2023, e aí dei uma pausa, né, no mundo dos concursos, mas logo depois que eu me estabilizei por aqui por Brasília, ainda mais aproveitando, é outra questão também, aproveitando, né, porque eu não estava na iniciativa privada, vim para
uma sociedade de economia mista de 6 horas diárias, em que eu tenho muito tempo livre, então eu consigo estudar. E aí, depois do tempo que eu me estabilizei aqui em Brasília, me estabilizei no próprio banco, aí eu decidi voltar a estudar para concurso de TI. Show demais. Então, começou ali em 2023, né? Já com a primeira aprovação desse concurso do Banco do Brasil, que uma vez fizeram uma pergunta para mim de qual o concurso de TI que tinha mais vagas, assim, que eu já tinha visto, né? E aí eu tinha respondido que tinha sido o concurso do Serpro, que tinha, assim, sei lá, 300, 400 vagas, mas aí depois alguém comentou isso do Banco do Brasil, né? E assim, no caso, eu respondi como se fosse concurso para analista de TI, né? Esse concurso do Banco do Brasil era para nível médio, mas era bem voltado para a galera de TI. E realmente, com pouco tempo lá dentro, né? O pessoal de TI já sobe mais. E tinha mais de 1.000 vagas, né? E eu acho Não, que foram 3.000 vagas, né? 3.000 vagas, né? Então, Foi um realmente. absurdo, foi um absurdo. Foi uma chance muito boa para quem estava iniciando. Esse do Banco do Brasil, realmente, eu acho que foi o concurso, assim, que mais, vamos dizer, trouxe gente para o mundo dos concursos de TI, né? Porque eu acho que a maioria da galera, você pode falar muito melhor do que eu, né? Provavelmente a maioria da galera que entrou nesse concurso, que trabalha com você, ou enfim, que você conversou, provavelmente são concurseiros de primeira viagem, né? Aquela galera que, tipo, foi a primeira prova que eu fiz. Talvez você deve ter ouvido falar de um ou outro que diz que, eu mal estudei, né? Eu passei com o conhecimento que eu tinha, né? Porque realmente muita vaga aí, dependendo do caso, né? Mas é um concurso muito bom. Isso que você falou, eu também tenho como um dos princípios dos concursos, que normalmente é melhor do que o que você acha que é, em termos de benefícios, carga horária, carreira, etc, né? Então, o edital fala uma coisa, às vezes o cursinho até fica sabendo ali de outros benefícios a mais e divulga também, mas quando você chega lá dentro, normalmente, né? E às vezes você mesmo pesquisando por conta própria, você encontra coisas, né? Que o cursinho não vai divulgar e nem Bem, você vai achar em páginas de internet. é, Então cabe você também ter esse interesse de ir pesquisar. Porque eu conheço algumas pessoas que deixaram de fazer o concurso porque pensaram que era aquilo que estava no edital, uhum, depois se arrependeram, é, né? Porque viu que a realidade é bem diferente. exatamente, né? E como você falou, né? Tem gente que. Não sei se seria preguiça. Em alguns casos eu sei que é preguiça, né? Mas o É cara vê preguiça, é preguiça. simplesmente lá uma postagem do cursinho, aí fala, concurso, sei lá quantas mil vagas. Aí ele se interessa, porque fica muito bem falado, muitas vagas, mas aí ele vê remuneração, 3.000. Aí, sei lá, Sim. às vezes o cara ganha, vamos supor, que o cara ganha 4, 5. Aí ele pensa, não vale a pena. E aí nem vai mais atrás. Só que aí quando ele. Para quem foi atrás, vê, é um concurso 30 horas. É um concurso público, então, apesar de ser CLT, já tem uma certa estabilidade na prática, né? Apesar de não ter a estabilidade prevista na Constituição, a gente sabe que na prática, né? Isso. Sei lá, acho que o cara tem que se esforçar muito pro Banco do Ah, Brasil. é. E ele, né? Ele não tem que fazer esforço para ficar, ele tem que fazer esforço para ser Isso jogado aí. para fora, né? Porque a pessoa está começando ali, ele sabe que você está começando, então eles têm todo um preparo, né? Então você tem que fazer muita besteira, né? Você tem que mostrar que você não quer. Então, né? Essa estabilidade na prática. E o principal, né? A gente sabe que a remuneração, em pouco tempo, sobe Uhum. bastante. E principalmente quem quiser fazer carreira no banco, né? Com cargos gerenciais, aí que realmente pode ir ainda mais longe, né? E legal, Matheus. E cara, como foi que eu entrei aí nessa tua jornada? Então, porque foi assim, né? Como eu estava no banco, aí eu dei uma. Porque assim, quem quer fazer justamente como tu disse, quem quer fazer carreira no banco é muito bom. E eu estava muito tranquilo no banco, porque eu já estava bem feliz, a remuneração boa, PLR também, né? E aí eu fiz dois amigos no banco que são concurseiros, né? Um, ironicamente, é da tua terra, né? Fortaleza, e o outro é daqui de Brasília mesmo. Né? O pessoal de Brasília já tem essa questão de ser concurseiro desde que nasce, né? É, Então, eu fiz amizade com eles, a gente foi conversando e tal, e aí eu me interessei em voltar a estudar para os concursos, né? Aí eu lembro que foi bem ali no início de 2024, acho que lá para fevereiro, março de 2024, eu decidi começar a estudar. Mas aí se eu vou comentar, os erros que eu cometi eram absurdos, né? Então, eu decidi fazer o MPO, teve, né? Um cargo muito bom, era carreira antiga antes de ter a reestruturação do executivo, então era 21 inicial, um cargo muito bom, né? E aí eu fiz e eu tive um desempenho muito bom, passei para a segunda fase, ironicamente, porque eu peguei um assunto ali que eu vi poucas coisas no curso de Direito, né, que tinha de AFO, né? Então, vi poucas coisas no curso de Direito, mas me surpreendeu meu desempenho em AFO, me surpreendeu meu desempenho em tudo, né?
foi minha primeira prova do Sebrasp também, e consegui passar para a segunda fase. E aí e também tinha o do Bacen, né? Aí depois que eu fiz a prova do MPO, decidi, eu fui dar uma carga maior no Bacen, mas aí com aquela me menosprezando um pouco, de tipo, eu não vou conseguir passar mesmo, então não vou me esforçar tanto. E aí no do Bacen foi 4 questões que me tiraram da segunda fase, de ter minha discursiva corrigida. E aí eu fiquei com essa questão de ficar pensando, né, tipo, e si, né? Porque a discursiva do Bacen foram duas, pelo que eu me lembro. Um era de DevOps e o outro era de um tema Enem. E eu gostei muito da redação. Eram 7 tópicos do DevOps. Eu estava focando muito nisso, pensando em mim uma redação dessa. E eu respondi as 7 muito bem. Então, se eu conseguisse essas 4 questões, né, talvez eu tivesse conseguido uma chance, de fato, de ter, quem sabe, conseguido alguma coisa no Bacen. E foi aí que depois do resultado do Bacen eu fiz, não, eu, mesmo sem fazer as coisas certas, mesmo sem focar certo, estudando errado, não estudando com frequência, não tendo hábito diário, eu consegui os resultados que para mim são muito bons. E eu procuro sempre valorizar os resultados que eu tenho, né? Mesmo que eu não tenha sido tão bons, né? Mas, tipo, dentro da realidade, eles foram muito bons para mim. E Sim. aí eu não lembro como é que foi, sinceramente, assim, como eu conheci de fato a mentoria, mas eu não lembro se eu vi o comentário de alguém, se eu foi conversando com esses amigos, se tinha um pessoal comentado sobre a questão de mentoria. Mas eu lembro que o que eu lembro de fato é que depois que eu conheci o teu nome, eu não sei se foi no YouTube também, mas eu vi o teu nome, né? E aí eu tinha um grupo lá de concurseiros no Telegram, pesquisei teu nome lá. E aí eu vi vários comentários. Acho que eu pesquisei mentoria e pesquisei o teu nome depois. Aí mentoria tinha falando sobre alguns, mas o teu nome era o mais falado. E aí depois pesquisei especificamente o teu nome e as pessoas sempre elogiando. Aí foi quando eu comecei, né? Que eu também. Aí essa questão do Banco do Brasil, né? Depois que eu fui correr atrás de pesquisar as coisas, eu fui pesquisar sobre tudo também, né? Então, vim aqui no YouTube, vi a entrevista com aprovados, aí vi o site também, né? E aí é engraçado, porque às vezes você fica meio com medo, assim, tipo, será que isso é golpe? E tá ali, né? O pessoal falando assim sempre muito bem e tal. E aí eu lembro que eu fui atrás de pessoas no Instagram, de umas pessoas que deram entrevista para ver se era aquilo mesmo. E aí eu achei um no Instagram, e perguntei a ele, mandei mensagem, ele falou muito bem, tirei algumas dúvidas, e aí, quando ele falou que foi realmente uma questão muito, que ele precisava para ter aquele, né, a mais, aí eu decidi, não, então de fato, vou atrás aqui. E aí foi que entrei em contato com a tua equipe e pronto, foi um dos primeiros a adquirir, porque, ironicamente, estava a poucos dias de começar uma nova turma. Aí eu fui um dos primeiros a adquirir, né? Antes de lançar a turma, eu já estava lá garantida. Show demais. No caso, alguns comentários, né? O primeiro, que no caso tu entrou na lista de espera, né, da próxima turma, inclusive vai ter Isso. o link aqui na descrição para quem já quiser entrar na lista de espera para a próxima turma. E, pô, pelo que eu entendi, tu falou tipo assim, pô, eu ouvi tantos elogios que eu tô achando até que é golpe. Pois É. foi a primeira, Exato. primeira vez que eu vejo um exemplo desse, mas pelo menos é por algo positivo, né? Sim. Legal. E show. Então, tu entrou ali depois dessa prova do Bacen e do analista de planejamento e orçamento, foi um pouco depois dali que tu entrou, né? Foi exato. A prova do Bacen foi dia 4 de agosto, se eu não me engano. E aí eu lembro que foi logo depois que eu fiz essa prova que eu vi meu resultado que eu decidi, não, eu vou realmente focar, tem alguma coisa especial aqui, mesmo sem focar direito, eu estou conseguindo bons resultados, então eu vou atrás de conseguir um apoio, um direcionamento, para que eu possa conseguir melhorar meu desempenho, né? E aí realmente, de fato, começar a brigar. E aí eu acho que começou a turma foi no final de agosto. Show demais. E, pô, então, tipo, tu já tinha uma aprovação inicial ali, né, do Banco do Brasil, fez esses dois grandes concursos, Banco Central e APO, analista de planejamento e orçamento, né, do Ministério da Economia, dois concursos beirando aí o 20K mais, e meio que bateu na trave, né, vamos dizer assim. Então, você já entrou na mentoria, né, vamos dizer, mais experiente, né? Porque normalmente muitos alunos, eles são, na média, a experiência dos alunos que iniciam a mentoria seria um pouco menor que a sua.
Mas aí a pergunta que eu faço é, ainda assim, então, tu conseguiu tirar, falou coisas que pra ti, por mais que tu já tivesse no meio do caminho, te ajudaram? Assim, eu não me considerava nem intermediário, eu me considerava iniciante. Porque a Uhum. gente pode comentar isso nos erros, os meus erros eram clássicos. Eram, assim, a questão do Banco do Brasil, eu sinto, apesar de eu ter conseguido passar numa posição boa, eu sinto que foi mais o conhecimento que eu tinha porque caiu um pouco voltado em dados também, né? Eu sempre gostei de dados. Meu Uhum. estágio eu era engenheiro de dados no meu estágio. E, ironicamente, no dia seguinte à prova, tipo, eu fiz a prova no domingo do Banco do Brasil, no dia seguinte eu migrei lá de engenharia de dados para desenvolvimento. Aí eu Uhum. pude aprender um pouquinho antes de ir para o banco. Mas eu me considerava bem iniciante, porque eu cometia erros clássicos e não estudava bem, não sei, mas eu acho que tipo, foi também aquela questão da prova ter vindo um pouco para mim, entendeu? Então, algumas coisas que eu vi, eu só via vídeo aula, era concurseiro Netflix, e só via as videoaulas, e aí eu consegui pescar algumas coisas, sabe? Eu ia no metrô ouvindo a videoaula, e aí, lavando o prato lá, ouvindo a videoaula, e aí eu consegui pescar algumas coisas e eu consegui ter esses resultados bons, assim, né? E é isso que me. Eu tive esses resultados, mas mesmo assim eu me considerava iniciante, entendeu? Então, quando eu entrei na mentoria, eu estava com esse pensamento iniciante, tanto que quando eu comecei a fazer questões, né, que a gente começou a, eu tive acesso às aulas, né, do método 01, eu comecei a implantar, eu vi que realmente eu era iniciante, né? E que minhas médias eram bem baixas, aí dá aquela depressão, mas sim, eu me considerava, eu gostei que na turma também tem muitos iniciantes, né? Então eu vi que a maioria estava todo mundo no mesmo barco, tinha um pessoal intermediário e avançado, mas também não tinha problema nenhum, porque é bom ver umas pessoas que estão na mesma situação que você, né? Então é isso, foi um diferencial enorme para mim no, no, de sair desse iniciante, né? De iniciante cometendo erros clássicos para começar de fato a melhorar. Show demais. E se a gente for tentar fazer uma espécie de uma linha do tempo das provas que você fez depois da mentoria, como é que tu lembra mais ou menos qual foi e principalmente, né, quais foram os resultados nessas provas? Então, como foi bem ali no final de agosto para o início de setembro, né? Eu acho que tinham dois editais ali, os maiores, assim, que chamaram mais a atenção da galera, foi o STJ e o TSE, que ambas eram a prova em dezembro. E aí eu pensei em fazer o TSE, mas aí eu fui jogo, tipo, já me menosprezando um pouquinho, eu fiz, não, eu vou fazer o STJ que talvez seja um pouco mais fácil para mim. E aí não fiz o TSE porque eu ia viajar, mas também porque eu fiquei me menosprezando um pouco assim, tipo, eu acho que eu vou tomar uma surra. Como é que eu vou fazer uma prova que eu nem estudei nada, né? E é engraçado que isso tu fala, né? Tipo, não, pessoal, façam provas. Se você tem a possibilidade, façam provas. Né? Então, eu acabei não fazendo, porque estava ali no início da mentoria, né? Será que é isso mesmo, né? Vamos ver. E aí, eles se focaram no STJ mais um pouco por causa disso. E aí, pronto, foi setembro, outubro, novembro, né? E a prova foi de 1º de dezembro, eu acho. E aí, a do STJ, eu fui muito bem. Eu, assim, como assim? Né? Porque uma pessoa que está se preparando há 3 meses, como eu digo, eu não considero tanto, não tenho. Quando as pessoas me perguntam assim quanto tempo eu estudo, eu falo que eu estudo desde setembro. Porque foi ali que eu comecei a estudar, depois da mentoria, eu procurei começar a estudar mais certo, que eu desenvolvi o hábito diário, e, enfim, que eu fui implantando a mentoria no meu dia a dia. E antes disso era uma bagunça, tinha dias que eu não estudava, não fazia questões, e só um exemplo assim, entre dia 1º de janeiro de 2023 e até a prova do Bacen, ou seja, de janeiro até agosto, 2024 que diga, eu fiz 1.000 questões só. 1.200 questões, assim, no site de questões. E aí, depois que eu entrei na mentoria, um dos princípios é fazer questões. E aí eu acho que eu fiz nesses 3 meses de preparação para o STJ, eu acho que foram 5.000. Porque eu consegui avançar legal e aí depois, quando eu consegui avançar bem, era Sebrasp, né? Então você consegue fazer mais questões. Isso. E fui passando para a segunda fase, e aí eu fui para as questões, né? Mas enfim, aí teve o da STJ, eu cometi um erro ali no gabarito, eu até comentei contigo, não sei, sobre esse erro que eu cometi no gabarito. E aí tu conversou comigo,
aprendizado aí, né? Próxima vez que eu marcar, você sabe que tem esse problema, você marca com mais calma. Inclusive, depois disso, eu não errei mais no gabarito. Mas esse errozinho do gabarito foram dois erros, né? Que Sebrasp pune para quem erra, né? Era uma questão fácil, que eu sabia que estava certa, se queria eu marquei errado. E aí eu cometi o segundo erro, que não foi anular a questão. Então, pronto. No STJ eu deveria ter ficado em oitava, se tivesse acertado essa questão. Por não ter anulado ela, se eu tivesse anulado, eu teria ficado em 11º, mas por não ter anulado, eu caí para 14º. Mas ainda assim, para mim, foi uma grande vitória, né? Porque, como eu digo. E aí, na redação foi muito bem, no conteúdo da redação, eu vi tua videoaula também, né? Que tu fala sobre alguns direcionamentos para a discursiva, apliquei eles e tive nota máxima no conteúdo. Valeu 40 pontos, o conteúdo era 38,50, eu tirei 38,50 no conteúdo. Eu perdi um pouco de ponto ali nos erros de português. E assim, para mim foi um choque, porque quando eu vi na prova, eu lembro até hoje, eu vi que era COBIT, eu fiz, putz, vamos embora. É mais fácil deixar aqui a prova, é mais fácil deixar a prova aqui e ir embora, porque eu não vou conseguir fazer. Aí eu mantive a calma, fui pescando algumas coisas na mente, pesquei algumas coisas da prova também, né, sobre governança, e deu bom, né, me colocou lá para cima a minha nota, né. Perdi, no preliminar estava em 11º, aí no resultado final caí para 14º, porque teve muita gente que conseguiu com recursos, né, e eu não tinha mais para onde subir, porque eu já estava numa nota muito boa. Mas enfim, eu considero uma experiência muito boa. E aí me arrependi depois um pouco de não ter feito TSE. Porque inclusive depois eu fui fazer um simulado do TSE e eu tinha conseguido acertar boas questões. Mas enfim, não tem problema, né? Aí assim, depois do STJ, que foi 1º de dezembro, aí eu conversei contigo sobre o próximo foco. E aí eu decidi fazer TRF6, né? Justamente que é aqui o motivo que eu estou aqui. Do TRF6 era 19 de janeiro. Ou seja, acho que um mês e um pouquinho mais de metade, né? Um mês e meio de diferença. E aí eu lembro até hoje que em uma das mentorias eu fui fazer a comparação do edital, porque a vaga que eu passei era o cargo 3 de analista de sistemas e tinha um cargo mais genérico, que era especialidade de tecnologia da informação. Essa especialidade de tecnologia da informação tinha 100 pessoas para o cadastro de reserva e o meu só era 25. E aí eu fui conversar contigo. O que é que tu acha? Será que é melhor fazer para esse aqui, tecnologia da informação, ou eu faço para analista de sistemas? Porque aí eu fiz a comparação de edital e a questão era essa, porque no edital, o cargo 3 era basicamente copia e cola do STJ. Então, os 3 meses de estudo que eu tive para o STJ era praticamente mais um princípio que tu fala, que o pré-edital de um, ou que o pós-edital de um é o pré-edital do próximo. Uhum. Então, os 3 meses que eu estava estudando ali para o STJ já se viram como pré-edital para o TRF6. Então, eu tive uma preparação boa para o TRF6. Mas mesmo assim, até sair o resultado em janeiro, eu lembro que eu estava voltando para casa em janeiro, acho que uma semana antes da prova de- do TRF6, eu tinha ido para João Pessoa, passar com minha família no final do ano, e eu lembro que eu estava voltando para casa, e foi quando eu fui corrigir, vi que eu tinha ido bem que sair do resultado já com a nota discursiva e tinha me colocado numa posição muito boa. E aí, mas também eu me menosprezava um pouco, né, antes de sair esse resultado, porque eu pensava, tipo, não, tô no início, então acho que não vai dar bom. Eu vou torcer para no STJ eu ter minha discursiva corrigida. Então, faltou um pouco aí também de ter preparado bastante mesmo, como eu queria ter me preparado para o TRF6. Mas ainda assim, por ter me preparado certinho, aí depois eu dei uma relaxada, né, lá em João Pessoa, final de ano e tal, não sei o quê, porque nessa questão, né, de me menosprezar um pouco, de não saber se eu ia, sou iniciante, não sei se vai dar bom, mas depois que eu vi o resultado do STJ, eu fiz, não, estamos indo aqui pelo lugar certo. Aí nessa última semana saiu o resultado do STJ e a prova do TRF6, eu dei mais um gás lá de material de revisão, pescar o máximo que eu podia, e aí eu consegui ir primeiro, né, no cargo 3. E é justamente isso, eu queria destacar isso, porque quando eu fui decidir entre o cargo 3 e esse cargo genérico, eu vi até as atribuições, vi que a atribuição do cargo 3 era de analista de sistemas mesmo, e do tecnologia de informação era mais focado para suporte, né? Tipo, prestar atendimento para não sei o que e tal. E apesar de ter mais pessoas para o cadastro de reserva,
Aí foi que a gente conversou, tipo, tu falou pra mim, né? Você tá se preparando para esse cargo aqui, que é igual ao que vai cair, que caiu no STJ. E aí a gente comparou o edital, era literalmente a mesma coisa. Do outro cargo, aumentava um pouco mais, tá? Mas era bem parecido também, mas aumentava algumas questões, mudava alguma coisa ou outra, e tinha essas atribuições do próprio cargo também. E aí tu falou, não, é melhor você fazer esse aqui, o cargo 3. Tem menos pessoas aqui por cadastro de reserva, mas é o cargo que vocês vinham se preparando para o STJ e que é o mesmo cargo aqui. Então é melhor você se preparar para esse. E aí eu fiquei mais uma vez com dúvida. E, pô, não sei, velho. Eu não sei. Aí, assim, em resumo, né? Você viu, é o seguinte, teu direcionamento e deu certo. Né? É isso que eu falo assim o que o principal assim, da mentoria é isso, assim, de ter o direcionamento certo, de ter uma clareza nas atitudes que você vai tomar. Porque às vezes você vai no achismo, né? Tipo, pô, não, ele vai corrigir 4 vezes mais, então vai ser mais fácil. Mas ao mesmo tempo também vai ter mais concorrentes, vai ter mais pessoas pensando dessa forma. E pode ser que eu conseguisse um bom resultado lá também, entendeu? Mas era mais fácil do que mais certo, né? É mais certo eu conseguir um resultado bom aqui no cargo 3 que eu estou estudando para ele desde setembro, por causa do STJ, ou eu mudar mais um pouquinho, colocar mais algumas coisas para ir estudando e arriscar, né? Mais fácil indo que eu tenho mais chance de conseguir êxito, né? Então, eu fui e deu certo, né? Show demais, Matheus. Então, pra você ver, né, cara? Você falou, né? Primeiro lugar para analista de sistemas no TRF sexta região, mas ainda assim, né? Poucas semanas antes da prova, você, beleza, estava fazendo ali a sua parte, mas em termos de confiança, ainda estava Sim, se menosprezando, né? Usando aí suas palavras. sim. Mas ainda bem, então, que esse resultado do STJ, quando ele saiu, você viu que, opa, foi melhor do que eu pensei. Isso também te deu uma confiança para, não, peraí, bora dar o gás aqui que tem chance, né? E isso daí é mais um dos motivos daquela linha de fazer provas, mesmo quando você acha que ainda não tem chance, cara, vai lá, dá o teu melhor e faz. Porque, primeiro, pós-edital de hoje ao pré-edital de amanhã. Segundo, por mais que seja difícil, ainda existe uma chance. E se essa chance vier, ela vai lhe dar uma confiança, né? No seu caso da STJ, não foi dentro das vagas, mas foi um resultado bom para te dar ali uma confiança de, não, deixa eu continuar dando meu melhor aqui, que pode ser que dê certo. É verdade. E aí, depois do TRF6, eu lembro que aí a gente foi discutir né, para continuar nas provas que eu fiz. Depois do TRF6, aí mais uma vez eu fui conversar contigo. A minha ideia era focada no MPU, mas aí mesmo falou, tipo, aí eu comecei focando no MPU mesmo, mas depois que saiu o resultado de fato, assim, do TRF6, aí eu conversei contigo, e aí a gente, mais uma vez, juntos, né, assim, conversando, aí eu mudei meu direcionamento para SUSEP. Mas o MPU, ainda assim, fui lá fazer o MPU, foi minha terceira prova, e aí eu fui um dos sobreviventes, né? Só é 2.700 inscritos, só sobraram 70 e eu tô lá no meio. Aí para mim é mais uma conquista, né? Porque a FGV foi uma prova muito difícil, e aí eu fui com o conhecimento que eu tinha, sem focar, sem fazer questões da FGV, sem muita coisa lá não vi, mas eu mantive a calma, então sobrevivi. Espero que minha discursiva me jogue lá para cima também. E é isso. E a última prova as últimas outras, eu fiz 5, né? Até agora, desde que eu entrei na mentoria. A quarta prova foi o STM, que também eu tive um resultado bom. Acho que minha discursiva vai ser corrigida. Vamos ver o que é que dá lá. E fiz a SUSEP, né? Na SUSEP eu já não fui tão bem. Né? Mas aí aqui, por isso que serve a mentoria também. Não sei se minha discursiva vai ser corrigida lá, né? Depende se vier alguma anulação ou não. Mas é justamente aqui que a mentoria também te prepara para isso, né? Para essa escadinha de saber que, tipo, como eu tive resultados bons para analista do judiciário, então talvez esteja preparado para tentar subir mais um pouquinho na escadinha, né? Com calma, sem pressa, sem se afobar. E é isso. Perfeito. Essa é a minha trajetória nas provas depois da mentoria. Boa, show demais. E especificamente nessa prova do MPU, né, para quem está assistindo e não sabe, a FGV, né, já é hoje provavelmente tido como a banca mais difícil, mas especificamente nessa prova do MPU e também pelo que eu vi no MP do Rio de Janeiro, que foram próximas, ela deu uma aloprada, assim, no sentido de, tipo, cobrou ali umas coisas que nunca se viu em nenhuma outra banca cobrando na vida, muito menos ela, e consequentemente não tem no material do cursinho, e, pô, a gente sabe que hoje em dia, né, a maioria da galera estuda pelo cursinho e é o que eu recomendo mesmo no início, né, claro. Não só
pegar o cursinho, mas saber como utilizar o cursinho. Mas enfim, foi bem fora da curva, então você ter ficado ali entre os 70 para o cargo de desenvolvimento já foi uma vitória por si só. E tendo a redação corrigida e permanecendo nessa lista, né, quem sabe até aumentando um pouquinho, aí é mais uma confirmação de uma vitória, porque realmente essa prova foi complicada. E, não sei se tu viu, mas para o cargo de infra só tiveram 12, né? E 12 tipo, pessoas. é aquela coisa, 12 porque a galera fez ali um pouquinho acima dos mínimos, porque o primeiro lugar para infra ficou com 65%, mais ou É, menos. O de desenvolvimento, eu acho que também deve ter sido aí menos de 70%, né? O primeiro. Então, realmente foi uma prova assim que, assim, o problema que eu vejo dessas provas, às vezes, muito mais difíceis do que o normal, e às vezes, e como nesse caso da FGV, muito inovadora, né? Tipo, coisas que nunca ninguém nem ouviu falar, e ela vai lá e cobra. O problema não é que não tanto que não vá selecionar os melhores. Eu continuo acreditando que uma prova muito difícil vai continuar selecionando os melhores. O problema é, uma prova muito difícil faz com que muita gente não faça os mínimos. Aí a lista de aprovados fica bem pequena e aí prejudica, claro, o concurseiro, que poderia estar ali na lista se a nota não fosse tão apertada, né, a nota mínima, ou se a prova não fosse tão difícil, e não teria prejudicado o órgão, porque aí vamos supor que fique esses 12 analistas de infra para o MPU, para ele chamar durante aí 2 anos, mais 2 anos. Mas se essa lista aí rodar toda e acabar, aí o MPU fica sem gente para poder chamar, vai ter que demorar, ou seja, exato. então, foda é isso, né? Mas vamos ver aí se a FGV vai. É, Tá, inclusive a SGV vai fazer o CNU, TCE Pernambuco vai ser ela. Enfim, é uma banca top 3, né? FGV, Sebrasp e FCC são as bancas aí que, principais bancas dos melhores concursos do Brasil, né? Mas realmente a FGV tem esse problema, né? As- assim, eu tenho um amigo que entrou para o banco no cadastro de reserva e era um cara totalmente competente, 10 anos de carreira já em TI, e com certeza vai agregar muito para o banco, né? Já e quando o FGV faz esse tipo de coisa, né? Às vezes não consegue chamar todos, muitos do que forem chamados não vão assumir, porque às vezes conseguem um outro cargo, Uhum. então prejudica todo mundo, né? Prejudica o órgão, prejudica o governo, prejudica todo mundo, né? Então é bem complicado isso. A ideia de ter um cadastro reserva é justamente isso, porque a gente sabe que vai ter gente ali das vagas que não vai assumir, às vezes é um concurso muito bom, mas a vida acontece e às vezes o cara passa em outro. Eu mesmo, dos meus mais de 10 aprovações, eu assumi mesmo 5, né? De todas as minhas aprovações 10K+, eu só assumi 2, que foi analista judiciário no Ceará e o meu cargo agora, para quem não sabe, é auditor fiscal na especialidade de TI, na Cefaz de Santa Catarina. E vários outros 10K+, o STM, TRT Sétima Região, ABIN, CLDF, nenhum deles eu assumi justamente porque vai estudando, vai passando, não sei o quê. Às vezes um demora a chamar, o outro chama mais rápido, então aquele que demorou, que você achou que ia assumir, você acaba nem assumindo mais. E, enfim, isso para citar um motivo, né? Porque às vezes tem outros, às vezes aposenta gente lá no órgão, às vezes o órgão percebe uma necessidade maior de demanda e quer criar mais vagas, e criar vaga até consegue, mas aí não consegue chamar porque não Não tem tem que gente, chamar. Pois é. né? O exemplo principal que eu vejo, que foi a FGV também, foi a CGU, na época eu acho que tu nem era concurseiro ainda, né? Em 2022 para É, 2023. sim. 80 vagas, um concurso quase 20K mais inicial, né? Você tem que falar no final. E 80 vagas não conseguiu chamar nem as 80, porque a lista ficou só com 60 e poucas pessoas que fizeram os mínimos. Então, tipo, o problema de prova assim muito difícil é isso, né? E Mas o pior, assim, só um adendo assim do CGU também, o pior é que eu fui pesquisar depois, né, porque eu GV, fui, pesquisei assim sobre alguns candidatos que passaram ali na lista do CGU justamente porque tinha tido esse problema. E assim, os primeiros que eu fui vendo assim já tinham estavam em outros concursos. Um outro estava no Senado, um outro estava para outro cargo. Eram vários mesmo, assim, eu acho que eu pesquisei 5, dos 5, 4 não estavam lá. Entendeu? Então, é isso. exatamente. Por mais que esse CGU já fosse muito bom, né? A maioria lá com Isso. certeza aposentou É, as canetas. Mas ainda assim teve gente que foi, saiu para outro.
Eu tive lá, deixa eu ver aqui, 4 foram 5 alunos aprovados na CGU, e eu sei que pelo menos um deles, talvez até dois, um com certeza, saiu e foi para a outorga, acho que foi para a Câmara, e então, mais um motivo aí para ter uma lista de reserva, mas não tem, e aí fica lá a CGU sem gente, né? É, Aí beleza, então vamos atrás de outro concurso, vamos pedir e tal, só que aí até ter outro concurso, etc, etc, vai passando o tempo, enfim, mas assim, apesar de, voltando para a tua fala, lá no início você falou da questão da iniciativa privada, que às vezes não depende tanto só de você, no concurso público não é perfeito, né? A seleção ali tem esses problemas, como a gente citou aqui, esse aqui eu acho que é o principal, um dos principais. Mas ainda assim eu creio que é o melhor, né? Assim, a melhor forma de selecionar, de dar a chance para todo mundo, né? De conseguir ali tentar igualar mais. Claro que a gente sabe que na prática tem gente que sai mais na frente, porque às vezes o cara fez uma faculdade melhor, às vezes o cara, sei lá, consegue estudar mais do que outro. Enfim, coisas da vida também não tem como ser 100% igual. Mas eu creio que é o que bota a galera ali mais em pé de igualdade. E sem falar que você pode até sair mais atrasado, estudar, tentar fazer a prova e não conseguir. Mas para a próxima prova, você não volta do começo, né? Você já está aqui. Agora você tem que continuar, tem que fazer a sua parte e continuar, que é o que você fez e continua fazendo, né? é isso. Foi demais, Matheus. E, cara, agora sim, tu já falou algumas coisas, mas voltando nesse assunto de erros e acertos, coisas que tu fazia errado, começou a fazer certo com a mentoria, enfim, dicas e coisas que tu possa passar aí da tua experiência para os concurseiros de TI aí mais iniciantes que estão assistindo aqui. Então, eu vou aproveitar para falar justamente o que tu falou agora aí, né? Porque, esse negócio, tipo, no próximo concurso você ainda volta do início. Isso é um erro que eu cometia. Eu, depois que eu passei sobre, tipo, depois do que eu estudei, por exemplo, para o MPO e do Bacen, se eu não tivesse entrado para a mentoria, eu ia entrar do início. Lá no PDF zero, eu ia começar do zero de novo, entendeu? Então, é isso, assim, de erros eu tenho muitos, 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 sério. Mas eu já comentei alguns, né, sobre essa questão eu era concurseiro Netflix, eu contava como, e justamente mais um princípio aí da tua mentoria que tu fala sobre o estudo de baixa produtividade e de alta produtividade. Não tem problema estar lavando os pratos e vendo vídeo aula. Não tem problema estar no metrô e também aproveitando para ver vídeo aula. Não tem problema estar na fila de um banco e vendo uma vídeo aula ou fazendo algumas questões desse tipo. Mas aqui não é um estudo de alta produtividade. É um estudo de baixa produtividade para fazer a manutenção de conhecimento e tal. Então você não vê conhecimento novo, você só vê coisas que você já viu, matéria de revisão, alguma coisa desse tipo. E esse tipo de coisa que eu fui aprendendo na mentoria, né? Esses erros básicos que eu cometia. E se eu não tivesse corrigido eles através da mentoria, eu não tinha chegado nem perto de onde eu estou agora. Então, tinha essa questão de que, quando era de um concurso para o outro, eu queria começar do zero. E, ironicamente, quando eu comecei a mentoria, eu conversei contigo sobre isso, eu estava querendo começar do zero para o STJ. E tu disse, não, você já viu algumas coisas aqui, então essas coisas você não vai ver de novo. Não na teoria, né? Ver a teoria como se fosse a primeira vez, né? Então, teve essa questão, aí teve... eu estudava pouco, não tinha o hábito diário de estudo, então... E aí, às vezes, eu notava também que é outra coisa que tu comentava, que quando a pessoa fica um dia sem estudar, é muito fácil do outro dia você não estudar de novo. Então, foi uma coisa que eu desenvolvi. Uma coisa que me marcou muito também foi a questão do método Frankenstein. Tu fala também, né? Porque quando fui começar a estudar, eu perdi muito tempo no método estudo, né? Tentando fazer uma forma de tipo, como é que eu vou estudar? Né? E para a época que eu estudei para o banco, eu fui ver videoaulas, eu via todas as videoaulas de tal matéria, para depois ver todas as videoaulas de outra matéria, e isso me prejudicou bastante, né? A gente assim conseguiu dar certo, mas tipo, a chance de dar errado era muito grande. Então, tipo, métodos de estudo tem vários na internet, né? Você pesquisa no YouTube e acha vários. E aí fui juntando um pouquinho de um com um pouquinho de outro, e ficou uma bagunça. E aí a mentoria me deu essa clareza também, de seguir, do direcionamento, né? Do método consolidado, que muita gente usou,
deu certo, tu mesmo usou, né? Deu certo, aprimorou ele para poder passar para os alunos. E comigo tem dado certo também, né? Então, assim, foram vários erros, mas eu acho que se eu fosse destacar, eu destacaria esse, que era a falta de planejamento, a falta do hábito de estudo, essa questão de eu ser do concurso zero, aula zero, de também ser. Eu só via vídeo aula, então depois que eu entrei na mentoria, pouco tempo depois eu assinei a estratégia, então eu fiquei com um grande com estratégia. Eu sei que nem todo mundo tem condições disso, né? Mas eu quis fazer esse investimento para justamente aprimorar meu desempenho. E deu certo, assinei o TEC também para questões. Então, essa questão do estudo de alta produtividade, eu continuo fazendo assim o concurseiro Netflix, né, vez ou outra, quando eu estou varrendo a casa, fazendo alguma coisa, eu boto uma videoaula ali para relembrar algumas coisas, mas a minha meta de estudo é de alta produtividade. Então, são algumas coisas, alguns erros básicos, e eu acho que todo mundo assim que estiver assistindo vai ter muitos erros básicos. E que a mentoria tenta procura justamente fazer você se livrar deles, né? E ir aprimorando o seu desempenho. Show demais, Matheusão. Meu caro, chegando então aqui ao final, uma última pergunta para você. Antes de mais nada, novamente, obrigado aí por se disponibilizar. Tenho certeza que a galera aí que está assistindo está aproveitando bastante. Se quem tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se o Matheus não respondeu, vou estar olhando também, vou responder. Mas uma última pergunta, né? Se você puder deixar aí uma mensagem para todos os concurseiros de TI, né? Principalmente os iniciantes, uma mensagem que você sabe que todos eles ouviriam. Qual seria essa mensagem? Assim, eu acho que tipo, tem que buscar a linha tênue aí, né? Você não. Você sempre vai ter pessoas mais preparadas que você, sempre vai ter pessoas mais. Que têm mais conhecimento que você, mas você tem que fazer a sua parte, né? Porque é muito bom você fazer uma prova de consciência limpa de que você deu o seu melhor. Por exemplo, Suzette, eu não tive um desempenho tão bom quanto eu gostaria de ter, né? Uns 6 meses de preparação desde que eu comecei a estudar mais sério, mas ainda assim eu tive esse desempenho que não foi tão bom quanto eu queria. Principalmente nas matérias que eu estava começando ali a ver primeira vez. Então, saiba que sempre vai ter pessoas melhores que você, no sentido de mais preparadas, mas você tem que ir lá e dar o seu melhor. Né? Você não precisa também achar que está ganho. Você não faz nada, você não estuda direito, mas chega lá e tipo, eu vou de um jeito aqui. Tem muita gente que faz isso, né? Se inscreve no concurso, vai fazer a prova achando que vai dar certo. É engraçado esse sentimento, mas nunca dá, né? É engraçado. E também não se menospreza, como eu fiz muitas vezes também. De achar que, tipo, não vou focar muito direito nesse concurso porque não vai dar certo. Então não vou deixar de aproveitar aqui meu lazer, de jogar, de passear, de sair, para focar no concurso, que não vai dar certo. Vai ser perda de tempo. Então busca aí esse meio termo, um pouco mais para, tipo, de se motivar, na verdade. E tipo, não, vou dar o meu melhor, vai dar certo. E é isso, a mensagem que eu deixaria é essa, assim, se for possível, né, venha para a mentoria também, que como eu diria é muito bom. Se alguém quiser ir atrás de mim também para perguntar, alguém fizer aqui perguntas nos comentários, eu vou estar aqui também para responder o que eu souber, né, no caso. Porque assim como eu também fui atrás de outro colega, pode ir atrás de mim também, que eu tá de portas abertas. Então a mensagem que eu deixaria é essa. Sempre dê o seu melhor, não se menospreze, mas também não se iluda de achar que é tudo fácil. Eu achava que, assim, antes de começar, eu achava que era impossível eu conseguir um êxito, de conseguir ter a passar numa posição tão boa, num cargo tão disputado como é o analista do judiciário. E aí eu achava que era impossível e mesmo assim foi possível. Então, sabe que você estudando, fazendo o seu melhor a cada dia, procurando melhorar, aprimorando o seu método, aprimorando o seu estudo, aprimorando o seu foco, uma hora vai dar certo. Pode não ser amanhã, né? Pode não ser nos 3 meses e tal, mas saiba que, tipo, se você se preparar ali, tiver um planejamento de buscar estudar, mesmo que poucas horas, mas de forma consistente, no médio prazo, a longo prazo, você com certeza vai conseguir. Eu tenho o princípio assim que, tipo, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu nunca fui o melhor da turma, eu sempre fui uma pessoa ali regular, né? De, de sempre ter boas notas e tal, assim, mas nada muito extraordinário. Aquele aluno que só tira 10. Mas mesmo assim eu consegui ter o meu êxito. Então, quem consegue, quem foca,
E quem consegue, assim, a gente sabe, né, nem todo mundo consegue, mas ter uma mentoria, de ter o material de estudo, de ter essa curiosidade de buscar o a mais e de aperfeiçoar cada vez mais, uma hora vai conseguir. É isso. Show demais, Matheusão. Ótima mensagem, meu caro. Então, vamos encerrando aqui mais uma entrevista com o aprovado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera.